bom podermos estar juntos para celebrar este amor maravilhoso que temos em Jesus Cristo. Queremos saudar a todos com a maravilhosa graça e paz que só Jesus pode dar. Abraçar de uma forma muito particular os que nos visitam e que nos visitam pela primeira vez, são muito bem-vindos. Os nossos recepcionistas depois têm alguma informação para partilhar convosco e se desejarem também deixar o vosso contacto também são bem-vindos em deixá-lo, mas é família, estamos em família. Que o Senhor vos abençoe e guarde. É muito bom ter a vossa presença, assim como é bom podermos desfrutar da presença de todos os que hoje estão aqui, que nós amamos e com quem queremos muito neste tempo celebrar ao Senhor. Sempre lembramos também com gratidão a vida que o Senhor nos vai dando. A Igreja está a celebrar quantos anos, amados? 90 anos. A Igreja está na terceira idade, será? Não creio. Não creio. Está jovem, bonita e recomenda-se. Mas estamos a celebrar 90 anos de vida da Igreja. Isso é uma bênção poder fazê-lo. Entretanto, alguns irmãos não celebraram 90 anos, mas celebraram os seus aniversários. A irmã Elizabeth, lá no Brasil, celebrou o seu aniversário, que o nosso vizinho pequenino Arturo também celebrou. O Alan, não celebraste 90 anos, pois não? Este é o momento em que nós precisamos fazer uma coisa que é uma dificuldade. Podes ficar de pé, Alan, por favor. Este é o Alan, que fez anos esta semana. Nós temos que ir para nos conhecermos, não é? Somos gratos pela vida do Alan. E a irmã Carla também, que Neves não está, também celebrou o seu aniversário. E hoje mesmo a Tatiana celebra o aniversário. Tatiana, podes ficar de pé. Nós agora temos mais do que uma Tatiana. Esta é a Tatiana que hoje não faz 90 anos, mas celebra o seu aniversário. Que o Senhor abençoe a vossa vida. Somos gratos por cada um de vós e queremos caminhar juntos esta vida que o Senhor nos permite desfrutar. Amados, a vida da Igreja está aí, apesar dos 90 anos vigorosos, não paramos. Então, amanhã, sendo a segunda-feira de cada mês, o que é que acontece? O Departamento de Homens reúne-se. O Departamento de Homens reúne-se e vai-se reunir em casa de dois homens que normalmente têm estado nas últimas reuniões. Podes pôr aí a informação, por favor, Martim? Ok. É só para... não, antes disso, antes da reunião da manhã, hoje temos culto na fogueira. Por sermos cronologicamente organizados, hoje temos culto na fogueira, às 16 horas, todos estão convidados e vai ser certamente um tempo muito abençoado também. Então, hoje culto na fogueira. E amanhã, sim, isto para sermos cronologicamente organizados, temos reunião de homens na casa do nosso Flávio e Gabriel, tá bom? Temos aqui um problema para resolver, é quem é que mora mais perto da igreja, aqui do templo. Se é a irmã Trindade, sou eu, se é a família ali, mas é mesmo aqui na esquina e, portanto, todos chegando aqui facilmente chegam à casa dos nossos queridos. Então, amanhã, 20h30, a reunião de homens, tá bom? Nos reunimos ali para o tempo de estudo bíblico e de partilha, tem sido, obviamente, uma bênção. Quarta-feira, temos às 20h30 o tempo de estudo e oração, temos que continuar a estudar os atributos de Deus, vamos agora entrar numa nova sequência, estudando e considerando os atributos comunicáveis que o Senhor tem e que nós queremos considerar e conhecer num processo de, obviamente, de intimidade e de proximidade com o nosso Deus. Próximo domingo, amados, no próximo domingo é quando fazemos mesmo a festa. Não, a festa tem acontecido dos 90 anos, mas no próximo domingo temos um tempo especial de celebração do aniversário. Teremos culto de manhã, normalmente, as atividades da manhã normais sempre acontecem com a Escola Bíblica Dominical e o nosso tempo de celebração, mas à tarde, às 16h30, vamos estar juntos aqui para celebrarmos de uma forma especial mais este aniversário que a Igreja celebra. E então temos feito convites, irmãos, façam convites, queremos muito estar nesse tempo juntos para celebrar o Senhor Jesus Cristo e a dádiva e as bênçãos que tem derramado sobre nós ao longo destes anos. 16h30. E não sei se vem aí da parte final, está aí a dizer que após o culto teremos um lanche, um tempo de convívio com lanche, não é? Há uma boa parte desse lanche que só vai haver se todos colaborarmos, não é? Como é óbvio, não é? Então, por favor, falem com a Sílvia, mandem mensagens para a Sílvia, telefonem para a Sílvia, façam tudo com a Sílvia, mas digam o que é que têm para trazer para abençoar o nosso lanche
e aquilo que têm disponível para fazer. A Silvia também, se tiver alguma particularidade, partilha no grupo, não é? Se houver assim alguma coisa específica, sobremesas, salgadinhos, aquilo que desejarem, é tudo muito bem-vindo, porque nós queremos celebrar com muito entusiasmo. E nós defendemos muito e somos muito, queremos muito a doutrina e a experiência da mesa, não é? À mesa nós celebramos e por isso queremos à mesa também no próximo domingo celebrar com gratidão os 90 anos de igreja, todos estão convidados. Aliás, nós não convidamos para uma festa para a qual nós somos, a igreja somos todos nós e, portanto, nós não nos convidamos. Temos que convidar aqueles que não são parte da igreja, não é? Nós temos que estar presentes na nossa festa de aniversário. Então, próximo domingo, por favor, estaremos juntos de manhã e depois às 16h30 neste tempo, que queremos que seja um tempo também de gratidão, de celebração ao Senhor por muitas bênçãos. E também queremos continuar a fazer a nossa caminhada em oração, pedindo que o Senhor nos cuide, que o Senhor tenha sobre nós o seu cuidado. E temos tantas razões para orar, para interceder, para agradecer. Estamos numa época dos acampamentos, a começar uns, a terminar outros. Terminou esta semana em Água de Madeiros o acampamento dos mais júniores. O Filipe esteve lá com o Daniel e com o Shimon, está ali o Shimon, fui buscar, eles estavam de boa saúde, correu tudo muito bem, foi um tempo muito abençoado e nós celebramos também no Palhal, teve o acampamento com a Estelinha e com a Débora. Agora vão acontecendo os novos acampamentos, vamos orar, este é um tempo sempre muito especial, muito especial. Eu aproveito já para dizer, temos hoje o pastor José Pinto Ferreira e a Lúcia connosco e a minha memória mais forte deste casal, eles ainda eram namorados de facto, ali pelas contas eles ainda não eram casados, mas eles foram meus conselheiros em diversos acampamentos quando eu ia ao acampamento de júniores e dos pequeninos lá e logo, desde muito pequeno, eu fui abençoado pelas suas vidas e portanto o acampamento Água de Madeiros também e os outros acampamentos têm essa marca e estes nossos queridos também marcaram a minha vida desta forma e por isso vamos orar pelos acampamentos, por tudo aquilo que vai acontecendo, pela palavra partilhada. No domingo passado tivemos um tempo muito especial aqui, foi tão precioso, mas um dos aspectos também do passado domingo foi que podemos partilhar a nossa fé em Jesus Cristo com aqueles que nos visitaram. Vamos orar por todos aqueles que ouviram e que foram tocados pela palavra, que o Senhor sobre eles derrama a sua graça. Precisamos de orar por aqueles que estão doentes e que estão de alguma forma fragilizados ou a lutar com algumas dificuldades. Aliás, nessa matéria e noutras matérias, nós olhando uns para os outros, com toda a certeza, naquele que está ao nosso lado, atrás de nós, à nossa frente, vamos encontrar alguém que precisa que nós oremos, por alguma razão. Precisamos de orar uns pelos outros e vamos nos cuidar também daqueles que estão mais debilitados. Vamos orar pelas nossas grávidas. A Celeste é que está mais adiantada, não é? Orar pela Celeste. A menos adiantada é a Yasmin. Ela estava muito feliz porque hoje não estava com náuseas, mas teve que tomar medicamentos, mas pronto. Também a nossa Eunice, que hoje não está, vamos também orar por ela. Vamos orar por estas e pelas outras que nós ainda não sabemos, mas que vão ficar também. Portanto, isto é só o meu desejo de ver a igreja crescer também dessa forma. Vamos orar por Estarreja. No domingo passado tivemos culto lá em Estarreja, foi o terceiro culto que realizámos. Tem uma carta também, visitando, ali de azul. Mas ela não me disse nada. Há bocado cumprimentámos, ela não me disse. Ok, eu também não perguntei, também não era. Ok, estamos a orar por ti também, pelo bebê. Está bom, Deus abençoe. Está muito, muito bom por isso. Mais um, Deus é bom, Deus é bom. Estava eu a dizer que temos que celebrar também Estarreja. Tivemos o terceiro culto ali, vamos continuar juntamente com a Igreja de Águeda e de Aveiro a investir ali e naquilo que o Senhor nos permitir investir no projeto que o Senhor esperamos confirme de plantar uma igreja ali naquela cidade. Estes e tantas outras razões são razões para nós orarmos, para nós irmos à presença do Senhor, certo? Amém? Podemos ficar de pé, amados? Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e dirija. Pai querido, mais uma vez na Tua presença estamos aqui como Tua Igreja para celebrar
para celebrar o teu amor, a tua graça, celebrar-te como um Deus único, um Deus que tu nos tens permitido conhecer e que, Pai querido, quanto mais nós te conhecemos, mais ficamos rendidos à tua grandeza, à tua majestade, a expressão do teu amor sobre nós, nós nem sequer conseguimos expressar, nem descrever, porque esse teu amor tem transformado a nossa vida. Ó Pai, em Jesus Cristo nós temos tido nova vida, nos tens feito teus filhos e nós estamos aqui para celebrar tudo isso que tu és e tudo aquilo que tu tens feito na nossa vida como teus filhos, como tua igreja aqui reunida. Celebramos, Pai, o tempo que tu tens dado de vida à tua igreja aqui, pela história, pelo caminho que temos percorrido e estamos aqui também para clamar para que aquilo que ainda tens pela frente para nós como igreja seja dirigido, seja orientado e que tenha a tua bênção e a tua direção. Queremos estar no centro da tua vontade, Pai. Dirige as nossas vidas pela ação do teu Santo Espírito. E nesta hora, Pai querido, nós queremos entregar nos teus cuidados todos estes assuntos que tivemos a partilhar, vidas, os acampamentos, os teus servos, os teus filhos que estão doentes, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, que a cada um deles tu possas cuidar, sustentar. Ó Pai, pelas tuas filhas que estão grávidas e que estão a gerar onde está a crescer um novo ser formado por Ti, que Tu possas cuidar, abençoar cada uma destas vidas. Ó Pai, que faças deles servos Teus, que possam honrar e glorificar o Teu nome também. Abençoa estas famílias. Ó Pai, cuida da Tua igreja, cuida de cada um de nós. Tu conheces muito bem a nossa vida, Tu conheces melhor do que nós nos conhecemos a nós próprios. Por isso, te pedimos, Pai, que Tu possas te manifestar, que Tu possas fazer presente, que Tu possas dirigir as nossas vidas e que em tudo Tu tenhas o primeiro lugar. Estamos aqui mais uma vez para declarar que Te amamos acima de todas as coisas, que És o Senhor das nossas vidas e queremos viver este amor de uma forma muito intensa, de forma a que aqueles que estão próximos de nós Te possam conhecer também. Queremos ser sal e luz nas suas vidas, mas isso, Pai, só vai acontecer na Tua dependência, pela Tua ação, pela Tua intervenção, a qual nós clamamos para as nossas vidas, como Tua igreja e como Teus filhos, como Tuas famílias. Oramos todas estas coisas com gratidão, pedindo que nos abençoes neste tempo que vamos estar aqui juntos, que Tu fales connosco, que Tu possas intervir nas nossas vidas. Oramos tudo isto no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E vamos louvar o nosso Deus. O Grupo Louvor vai nos dirigir neste tempo de adoração. Bom dia. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, nós vamos iniciar o nosso período de louvor com um hino subejamente conhecido por todos que diz: Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Concede que sejamos um corpo só em Ti. Nós podemos estar aqui de várias zonas do país, de várias outras nações, seja de onde for. Nós somos um corpo só em Cristo. Então, vamos cantar Jesus, pastor amado. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Concede que sejamos um corpo só em Ti.
pé, não vou pedir para sentar já, porque nós vamos fazer uma leitura bíblica e em respeito à palavra de Deus, nós vamos ler Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, que diz o seguinte: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Eu peço que leiamos todos o primeiro versículo, em uníssono. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós sabemos que hoje em dia cada vez é mais difícil estarmos concentrados nas coisas que são de cima, porque cada vez mais somos fustigados por aquilo que se passa à nossa volta e porque as nossas mentes são constantemente bombardeadas com coisas que nós sabemos que não são de cima. Mas nós temos alguém lá em cima que também está aqui, que nos protege e que está sempre constantemente a interceder por nós. E Ele está assentado à destra do Pai, do nosso Deus. E Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que vais voltar. Então subiremos, contigo estaremos. Podem sentar. E nós vamos entregar ao nosso Deus os nossos dízimos e ofertas. Não sem, no entanto, continuarmos a cantar e a louvar. E nós temos o nosso coro do mês,
cujo título é Bondade de Deus. Alguém duvida da bondade de Deus? Eu só ouvi uma pessoa dizer que não. Sim, mas eu não quero ter dúvidas, que alguém tem dúvidas. Ou seja, isto não foi bem dito, mas não importa. O que interessa é que nós temos de facto a certeza de que Deus é bom e a sua bondade permanece para sempre. Amém. Vamos então ao coro do mês. Obrigada, Pai, pela tua bondade. Obrigada, Pai, pela tua generosidade e porque tu nos dás todos os dias aquilo que nós precisamos e muito para além disso, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque tu colocas nos nossos corações a vontade de te louvar também através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, Pai. Que seja para o teu reino aqui, Pai, que sejas tu o gestor, sejas tu aquele que orienta cada conta, Pai, cada cêntimo, cada moeda, Pai, cada nota que é investido aqui no teu reino, Pai. Que seja conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E nós agora vamos para aquele momento especial que nós temos no nosso período de louvor, que é chamar as nossas crianças. E eu sei que estão cá algumas porque eu estou a vê-las. E quando nós dizemos crianças, dizemos também
assim, os júniores, aqueles que estão ali um bocadinho no meio, mas que nós consideramos ainda que eles são aqueles mais pequenos. E eu queria chamar à frente, é um momento crítico este, confesso, porque eles ficam sempre naquela vou, não vou, vou, não vou. Olha, já temos aqui dois lindos, o Arthur e a Nono. Podem vir, podem continuar. A nossa Estelinha. Temos ali mais um menino que vem cheio de energia. Como é que ele se chama? É o Benjamin. Ah, Benjamin. Temos os manos, temos a Débora e mais um pequenino. Como é que se chama? Lucas. Olha, é o mais pequenino mesmo. Grupinho bonito. Pronto. Ai, temos mais dois bonitos. Só temos crianças bonitas nesta igreja? Não. Pois, então... Ok, fica para a próxima, não há problema. Sim. Bom, então é assim, nós vamos cantar aquele coro que diz só Jesus me satisfaz. Eu fiquei sem a minha cábula, agora vou ter aqui que procurar, só um bocadinho. Pronto, já está. Então, este coro, toda a gente conhece, não é verdade? Ah, digam-me que sim, por favor. Pronto, ok. Então... ele no fim de cada Martim, podes só avançar. No fim de cada quadra nós temos umas palmas para bater. Alguém sabe dizer como é? Quantas são? Isso, Inês? É com as mãos, exatamente. Mas quantas palmas são? São 3 palmas. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção. No final de cada, como é que fazemos? Só Jesus é a razão. Desculpem. Só Jesus me satisfaz. Só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção, ok? E vamos esperar que não sejam só os 4 a bater, que hajam mais, está bem? Ok, crianças, tudo a postos? Então vamos. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção. Por isso eu canto de alegria e gratidão, por isso eu canto de coração. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão. Por isso eu canto de alegria e gratidão, por isso eu canto de coração. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção. Por isso eu canto de alegria e gratidão, por isso eu canto de coração. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão. Por isso eu canto de alegria e gratidão, por isso eu canto de coração. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão. Muito bom. Uma boa lição de educação musical. Ok, meninos, obrigada. Podem seguir para os vossos lugares. E eu agora dou a palavra. Ah. Um momento muito especial. Vamos ter o nosso tempo da história da nossa igreja. Para quem é maravilhoso, o número está a aumentar e aguardamos os que ainda não chegaram e que vão chegar entretanto. Para quem não acompanhou nos últimos 2 domingos, nós ao longo deste mês temos estado a cada domingo a escutar, a considerar a história de 90 anos da vida da Igreja.
Quando olhamos para a história, é também motivo de gratidão, motivo de ensino, de lembrar momentos mais fáceis, momentos mais difíceis. Ao longo destes 90 anos, obviamente, houve desafios enormes que a Igreja enfrentou, houve muitos momentos e situações de muita alegria e de gozo, de ver Deus fazer milagres. É isso que nós estamos também a considerar ao longo deste tempo que lembramos a história. O irmão Carlos tem feito um trabalho maravilhoso, tem andado a rebuscar. Não conseguimos contar todos os pormenores, como é óbvio, porque não daria condições para isso, mas a ver e a compreender cada um destes momentos e porque eles possam realmente ser de bênção e de inspiração para nós e, acima de tudo, de motivo de gratidão, porque até aqui o Senhor nos tem cuidado, na certeza que irá continuar. A coisa boa desta história é que daqui a alguns anos nós vamos ser parte dessa história também, não é? Alguns de vós já são história no passado e alguns de nós estamos agora a entrar na história e daqui a alguns anos alguém irá também lembrar, certamente, para a honra e glória do seu nome, aquilo que nestes dias o Senhor nos tem permitido viver. Então, o irmão Carlos vem para nos ajudar neste momento. Então, como temos vindo, bom dia, como temos vindo a dizer, foi lançado este desafio e nós abrimos 4 janelas para espreitar por 4 períodos distintos. A primeira foi no início do trabalho, antes da organização, que apanhou um período de 1926 até 34, com o enquadramento de todas da realidade da altura, não é? No domingo passado tivemos de 34 a 64 e hoje vamos ter de 64 até 94. Antes eu queria fazer uma notazinha. Quando nós falámos no domingo passado no pastor António Maurício, falámos também, iniciámos, porque hoje ainda vamos continuar a falar do pastor Raul, mas iniciámos e falámos na esposa do pastor Raul, a irmã Júlia. Não falei na esposa do pastor António Maurício. E o nome da esposa do pastor António Maurício era Alice Mingote Maurício. Portanto, feito este reparo, nós vamos entrar neste período de hoje, nesta terceira janela, por onde vamos espreitar este período de 64 a 94. O período que nós vamos espreitar é fértil em acontecimentos, pelo que vamos focar-nos nos mais interessantes. De salientar que neste período em análise vamos apanhar ministérios de 6 pastores diferentes nestes 30 anos. Assim, voltando a 1964, onde ficámos no domingo passado, continuamos a recordar do ministério do pastor Raul da Conceição Mota. Em 64, 65, na sequência de algum trabalho já realizado em Aveiro, na Quinta do Gato, o pastor Raul, mandatado pela Igreja, contacta a Convenção Batista Portuguesa para saber sobre a sua disponibilidade para, em colaboração com o Troviscal, apoiar a abertura de um trabalho em Aveiro. A resposta veio pela Junta de Missões Nacionais, dizendo que não estavam a perspectivar sobre o assunto, mas que estavam a perspectivar sobre o assunto, mas que demoraria algum tempo. E esse tempo apareceu depois, 10 anos depois, em 75, vem pela Junta de Missões Nacionais o pastor Mário Jaime para a cidade de Aveiro. Em 1966, o pastor Raul Mota passa a pastorear a igreja de Caldas da Rainha, acumulando com o Troviscal. O pastor Raul da Conceição Mota, como filho da casa e o primeiro pastor
residente, dinamizou o trabalho e houve bastante progresso, tendo, contudo, enfrentado grandes insuficiências económicas, e algumas incompreensões e amarguras. Em 27, e o pastor Raul Mota cessa então o seu pastorado, que eu passei aqui uma fase, que era em 27 de julho de 69, não estava a bater certo, cessa funções o pastor Raul da Conceição Mota, que serviu a Igreja durante 13 anos como pastor e cerca de 6 anos enquanto seminarista e depois aguardando a sua consagração. Então, em 1969, toma posse o pastor Daniel Eduardo Fontes Machado, casado com a irmã Eunice Machado, que eu julgo que ainda está viva, ainda é viva, que acumula o pastorado com a Igreja de Coimbra. O trabalho avança em bom ritmo e as instalações estão a ficar curtas. Quando falamos das instalações, eram aquelas instalações que estão do outro lado, não é? Estão a ficar curtas. Em 1970, começa-se a pensar em aumentar o templo. Solicita-se ao amigo Eleutério Mota a venda ou a cedência de mais terreno nas traseiras do templo, para ali construir rés do chão e primeiro andar, o que veio a acontecer em 1972. Em 1973, as obras de remodelação e ampliação arrancam em novembro e estão prontas em junho de 1975. Custaram mais ou menos, eu quando vou falar para muitos irmãos, quando eu vou falar em escudos, era a moeda que estava antes do euro. Houve um caso em que eu estive com o trabalho de estar a descomplicar, mas neste caso vamos falar aquilo mesmo que foi, não é? Essas obras custaram 170 mil escudos, 170 contos. E quando arrancaram, a Igreja só tinha 25 mil, um sétimo, portanto, do necessário. O templo inicial foi remodelado e feita ampliação com edifício anexo, que incluiu batistério, classes para a escola dominical, secretaria, WC e salão social e da juventude no primeiro andar. 1974-75. Com a sua liderança, a Igreja mobiliza-se para dar assistência às carências de muitos deslocados, retornados que vieram das nossas ex-colónias. Recordamos aqui também que na década de 60, 70, a nossa Igreja foi muito marcada pela imigração. Tínhamos membros e alguns congregados na América, na Venezuela, na França, na Suíça e no Brasil. Não sei se estava em mais algum lado, mas se estiveram, façam favor de mencionar. Os quais, mais tarde, e na sua grande... no Brasil e em África, eu tinha aqui África e escapou, os quais, na sua grande maioria e mais tarde, foram regressando à sua Igreja, muitos dos quais. Em 1976, em fevereiro, cessa funções o pastor Daniel Machado, que durante 6 anos e meio serviu a Igreja, e toma posse o pastor Mário Jaime Pacheco Ribeiro, casado com Sara Ribeiro, que está colocado em Aveiro como missionário da Junta de Missões Nacionais, e vem para o Troviscal até que se consiga novo obreiro. 1977, a Igreja compra o primeiro órgão eletrónico. Não é o primeiro de Portugal, é o primeiro da Igreja, não é? É o primeiro da Igreja. Recordam-se que nós, no domingo passado, partilhámos
a história do órgão que veio da América, que foi para Cabo Verde e veio para Lisboa depois. Ainda neste ano, 77, decide convidar o finalista do seminário, José Pinto Ferreira, hoje até está no nosso meio, para seu pastor. Convoca concílio examinador e de consagração a 8 de setembro. A 18 de setembro deixa o pastorado Mário Jaime Pacheco Ribeiro, que serviu a Igreja mais ou menos durante 1 ano e meio, e toma posse como pastor José Pinto Ferreira, casado com Lúcia Pinto Ferreira. Em 2 de outubro de 1977, foram passadas cartas de transferência a 21 membros que se vão organizar na Igreja Evangélica Batista de Aveiro, no dia 8 de outubro de 1977. Em 1978 é organizado o coral da Igreja. Em 1979 é discutido e aprovado o regulamento interno, bem como as regras parlamentares. Ainda neste ano, inicia-se o trabalho em Águeda, na casa da irmã Isolina Canas, e mais tarde, numa casa alugada junto ao rio. Este trabalho está sob a responsabilidade da Junta de Missões Nacionais da Convenção e particularmente do pastor Mário Jaime. O pastor da nossa Igreja e vários irmãos dão a sua colaboração que se estende por muitos anos. Em 1980, a Igreja está em crescimento. As campanhas de evangelização de uma semana são a pouco e pouco abandonadas e é adotado novo modelo. Cultos de evangelização ao ar livre, com distribuição de literatura nas localidades e freguesias vizinhas, mais tarde com recurso a equipamento sonoro. Este modelo foi muito utilizado nos anos e pastores seguintes. Ainda em 1980 aparecem alguns sinais de dificuldades entre alguns líderes da Igreja e o pastor, e já no fim, por causa da organização em Igreja da Missão da Fogueira. Em 11 de 10 de 1981, o pastor José Pinto Ferreira cessa as suas funções, que desempenhou durante 4 anos, e a Igreja fica sem pastor por um período de 2 anos. Pelo motivo de crescimento, a Igreja começa a sentir necessidade de alargamento do templo. Alargamento em altura, porque para os lados já não era possível mais, não é? Em altura. Fazem-se diversas diligências nesse sentido e até se procede à elaboração de uma planta de estudo prévio, que foi elaborada pelo nosso irmão Samuel Mota, dada a sua formação em engenharia. Ele está aqui, certamente que se vai recordar. Isto estava aí numa pasta qualquer. Portanto, essa planta de estudo prévio, que era para ser edificada em altura, era mais um andar em cima daquele. E a frente, podem ver, ficaria assim, aquela frente daquilo que lá está. Ficaria assim. Em 11 de setembro de 1983, toma posse como pastor António Tiago de Sousa Pereira, que deixa o campo em França como missionário e vem para o Troviscal. É casado com Maria do Carmo Pereira. Em 1984, acentua-se a necessidade da Igreja possuir uma residência pastoral. Até agora os pastores viviam em casas alugadas. Começam a ser desenvolvidos esforços com tal finalidade. Ainda neste ano, e como estava em cima da mesa o alargamento do templo, e agora aparece a necessidade da residência pastoral, a Igreja unanimemente toma a decisão de, primeiro, a residência pastoral
e depois as obras no templo. Rapidamente, o terreno é comprado por um grupo de irmãos e oferecido à Igreja, que ainda neste ano celebra com a Milar o contrato para a construção. Neste ano são reformulados os estatutos da Igreja, sendo a escritura no cartório notarial de Oliveira do Bairro realizada a 18 de abril de 1986. Em outubro de 1984, entra para o Seminário Teológico Batista em Queluz um membro da Igreja, Daniel da Silva Quintaneiro. Também neste ano a Igreja passou a ter um programa na rádio emissora Voz da Bairrada. Em 1985 é nomeada uma comissão para estudar a abertura de uma missão em Oliveira do Bairro. Em 15 de junho de 1986, em culto de ação de graças, no local é inaugurada a residência pastoral, estando presentes grande número de irmãos e amigos, também o Sr. Presidente da Junta do Troviscal, Sr. Manuel Libório, e o Sr. Pároco do Troviscal, Padre Orlando. O custo do investimento na residência pastoral foi de mais ou menos 3.650.000 escudos, o que quer dizer 3.650 contos. O que equivale nos dias de hoje a mais ou menos 18.000 e tal euros. Há quase 40 anos atrás foi um grande desafio para a Igreja, mas a bênção do Senhor esteve sempre presente. Dos mais responsáveis e impulsionadores desta obra, recordamos os nomes de Carlos Martins dos Santos, Norberto Silva, António de Oliveira Quintaneiro e do pastor Tiago Pereira. Em 1986-87, são iniciados contactos com o proprietário de uma casa com um grande salão e que promete vender para a missão da Fogueira. 31 de 1 de 1998, abertura da missão de Oliveira do Bairro, em celebração especial, com uma assistência calculada mais ou menos em 150 pessoas, e tendo como pregador convidado o pastor Elton Rangel. A missão, até mais tarde passar para uma casa alugada, funcionou na rua Padre Joaquim Maneta, residência do irmão Fernando Coelho. Após o terminar da residência pastoral, está de novo em cima da mesa o alargamento do templo. Mas a ideia, contudo, vai fenecendo e dá lugar ao desejo de construir de raiz em novo local com mais condições e espaço. Procura-se esse novo local. Mas pela oração e direção do Senhor, a mão de Deus está trabalhando e toca no coração da irmã Glória Ferreira da Silva e de seu marido Alberto Neves, que oferecem à Igreja um terreno com casa que possuíam bem perto da residência pastoral, onde hoje está o templo, não é? 22 de 6 de 89, realiza-se a pedido da Igreja o concílio examinador e de consagração de Daniel da Silva Quintaneiro. 27 de 8 de 89, cessa funções o pastor António Tiago de Sousa Pereira, que serviu a Igreja durante 6 anos, e toma posse o pastor Daniel da Silva Quintaneiro, casado com Eusébia Quintaneiro. 1991, é efetuado no cartório
de Oliveira do Bairro a escritura de doação do terreno oferecido à Igreja. Inicia-se uma nova fase e é eleita uma comissão com vista à preparação do necessário para a construção do futuro templo, inclusive para proceder à negociação com o vizinho da cedência de uma faixa de terreno para juntar ao doado, o que se veio a concretizar. 1992-93, a Igreja inicia a sua colaboração com a Missão de Cantanhede, através do seu pastor e de vários outros irmãos. Esta colaboração mantém-se por muitos anos, praticamente até à sua organização em Igreja. Ainda neste período, 92-93, a Comissão trabalha na preparação preliminar do futuro templo. A Igreja participa em muitas reuniões de debate sobre o assunto e é consciencializada para a grandeza do investimento a fazer, que não possui, mas na dependência do Pai e em oração está determinada. Junho de 1993 é nomeada a comissão responsável pela construção do novo templo. Fernando Martins Coelho, Carlos Viegas Martins dos Santos, Manuel Augusto Alves Silva, Norberto Silva e Vítor Paulo da Silva Mota, e como não podia deixar de ser, o pastor Daniel da Silva Quintaneiro. Em 1994, a Igreja decide enfrentar o desafio de realizar uma Assembleia Convencional no Troviscal e nomeia uma comissão para tal efeito. Em abril, cerca de 150 delegados rumam ao Troviscal. Foram acolhidos pela Igreja nas instalações da Casa do Povo do Troviscal, cedidas para o efeito. Foi montada uma cozinha e espaço para refeições, e os delegados alojados em casas particulares de irmãos das igrejas de Troviscal, Aveiro e Águeda, e alguns em unidades hoteleiras. A experiência para uma igreja de aldeia, bem como pelo testemunho dos delegados e dirigentes, foi positivo mais. Pela atividade do serviço de refeições e bar, ainda restou um saldo positivo de 230 mil euros. 230 mil escudos, 230 contos, que reverteu para o fundo do templo. A terminar este período que nós estamos a analisar, gostaria de recordar dos irmãos Abrantes da Igreja Metodista de Aveiro e do irmão Vilarinho da Igreja dos Irmãos da Gafanha da Nazaré, que muitos não conhecem, mas alguns ainda os conheceram, que muito nos ajudaram na década de 60. Também dos líderes naturais da Prata da Casa, recordamos hoje pelo seu envolvimento, dedicação e testemunho, Manuel dos Santos Mota, que era irmão do pastor Raul da Conceição Mota, Carlos Martins dos Santos, Norberto Silva, Lucília Silva e Manuel Augusto Alves Silva, entre muitos outros que colaboraram. Agradecemos ao nosso bom Deus pelo seu cuidado e direção em cada momento e pela vida de todos os irmãos que serviram. Faz-me sentido lembrar.
porque estamos em festa e só sairemos daqui quando o tempo mesmo terminar. Mas, Pastor Zé Pinto, é uma alegria poder contar com a sua presença. Eu creio que o Pastor Zé Pinto esteve aqui na celebração dos 80 anos da Igreja, há 10 anos atrás. Eu acho que tive umas fotos, creio que sim. Já esteve connosco muitas outras vezes, entretanto, mas, obviamente, como ouvimos, esta família faz parte da história da Igreja e nós celebramos isso com alegria. Faz parte da minha vida por razões que eu nunca imaginaria serem razão hoje aqui. Porque, como já lembrei, esta família fez parte do meu crescimento de muitas formas, cruzámos-nos em muitos momentos na nossa caminhada e nunca imaginei que um dia poderia estar aqui nesta situação ao lado do Pastor Zé Pinto. E é uma alegria e mesmo motivo de muita gratidão por vós, pela família. Ainda vim a ser colega de seminário do Jonatas durante algumas cadeiras, portanto, do filho mais velho, que nasceu aqui no Troviscal, não é? O Jonatas o Troviscal é muito abençoado, não é? Muitas crianças, não é? Mas o Pastor Zé Pinto, Lúcia, é uma gratidão poderem estar connosco hoje, disponibilizarem deste tempo, acima de tudo, para partilhar a palavra e porque os irmãos fazem parte desta jornada e são parte importante para nós. Logo à tarde, eu desafio o Pastor Zé Pinto e a irmã Lúcia, logo à tarde estamos também juntos na fogueira, então o Pastor Zé Pinto vai também partilhar a palavra logo à tarde, o que nos dá muita alegria de podermos também ainda partilhar desse momento. Muito obrigado, Pastor. Vamos orar. Pai querido, nós queremos mais uma vez, com muita gratidão no nosso coração, pedir a tua bênção e a tua graça sobre este momento, sobre o teu servo, pela palavra que nos vais trazer, que ela possa vir de encontro àquilo que nós necessitamos, que seja a tua palavra a falar, unge o teu servo e abençoa mais uma vez este tempo. E te agradecemos pelas suas vidas, pela forma como nos tens abençoado, a tua igreja, o seu ministério, a sua presença entre nós, em tudo somos gratos. E te agradecemos no nome que é sobre todo o nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém, amém. Deixa-me só eletrificá-lo. Queridos irmãos, agradeço a gentileza do convite e a vossa paciência em me ouvirem. De facto, foram 4 anos e qualquer coisa que estive aqui. O meu bolso aqui é demasiado pequeno para este aparelho. Vai aqui para o bolso, de fora. E foi um prazer também ouvir este resumo histórico deste período notável da vida da Igreja Batista do Troviscal, e é para mim uma honra, para mim e para a minha esposa uma honra, termos participado um pouco desse curto período entre setembro de 1977, quando assumi o pastorado, e 14 de outubro de 1981, quando realizei um culto de batismos e nesse mesmo dia me despedi dos irmãos. Na verdade, aqueles 14 dias de outubro eu estive aqui sem salário. Era para ter saído antes, mas havia aquele culto de batismos para realizar e eu entendi que devia permanecer ainda durante algum tempo aqui. Tenho uma cassete lá, uma cassete daquelas antigas, acho que já ninguém usa isso lá em casa, com um sermão pregado na Igreja Batista do Troviscal, num culto aniversário nos finais dos anos 70, ou quando muito, 1980, pelo pastor Raul da Conceição Mota. Infelizmente, a cassete não tem a data, não sei exatamente o ano, provavelmente será possível ver pelo livro de datas da Igreja em que ano é que ele veio pregar num culto aniversário, nessa altura, 79, 80. Mas é interessante ouvir a voz ainda jovem do pastor Raul da Conceição Mota. Temos o privilégio de termos a irmã Júlia connosco aqui. E ao rever a história da Igreja Batista Troviscal, eu sinto-me um privilegiado porque conheci muitas daquelas pessoas do início do trabalho aqui que me contaram histórias incríveis. Provavelmente algumas dessas histórias os irmãos ouviram há 15 dias atrás. Um dos nomes do início do trabalho aqui foi o nome do irmão Melquíades Nunes Belém. Alguns irmãos lembram-se dele.
Ele e a esposa, creio que se chamava Rosa, regressaram de Angola na sequência da independência de Angola e fizeram a viagem desde Angola até aqui de carro, subindo a África no seu Fiat 127. Eu recordo com muita saudade aquele casal com um coração enorme e tenho um antigo dicionário bíblico publicado no início, mesmo no início do século XX, um dicionário bíblico que o irmão Melquiades Nunes de Belém me ofereceu. Bem, queridos irmãos, vamos esquecer a história e vamos para a Palavra de Deus e quero ler convosco o texto sobre o qual vos irei falar esta manhã. Livro do Apocalipse, também conhecido como livro da Revelação, porque Apocalipse significa retirar o véu, revelação. E, de facto, é o livro da revelação da glória de Cristo e do futuro glorioso dos filhos de Deus, dos servos de Cristo. Vamos ler a partir do versículo 9. Eu creio que vou ler um pouco antes, vou começar um pouco antes no versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 em diante, até ao final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui está a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a promessa da volta de Cristo, Cristo que é designado aqui também como a fiel testemunha, e a palavra grega para testemunha martyrion, de onde deriva a nossa palavra mártir. Mártir é aquele que dá testemunho da verdade, se for necessário, à custa da própria vida. E Cristo é aquele que veio trazer-nos o testemunho acerca do Pai, veio revelar-nos o Pai e veio dar a sua vida por nós. Versículo seguinte, aliás, ainda no versículo 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés
semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Queridos irmãos, o título ou tema do meu sermão, não sei se está aí, não está. Eu enviei, creio que foi o Rei da Glória. Eu fico sempre na dúvida se devo atribuir a este sermão o tema de o Rei da Glória ou a Glória do Cordeiro. Gosto do tema a Glória do Cordeiro, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E a figura do Cordeiro surge ao longo do Apocalipse. Não o Cordeiro derrotado, mas o Cordeiro vitorioso. Ele é também o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo na mensagem de João Batista, no início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas é o Cordeiro agora na glória. A visão que João tem de Jesus é a visão que nós não podemos ter dele neste momento. Cristo subiu aos céus. Como lemos há pouco, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, ele reassumiu a glória e assumiu o lugar de maior honra ao lado do Pai, porque ele cumpriu o plano do Pai na redenção dos homens. Então Jesus é central no Apocalipse e é ele quem revela o livro a João, o livro que manda escrever. No Apocalipse, Jesus é central. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. O Rei Soberano, o Todo-Poderoso. E quero partilhar com os irmãos 2 tópicos. O primeiro deles, a razão e as circunstâncias deste livro. A razão e as circunstâncias em que o apóstolo João escreve este livro. Em segundo lugar, as igrejas destinatárias do livro. Em primeiro lugar, foram as 7 igrejas da Ásia, mas todas as igrejas cristãs são destinatárias do livro. E, finalmente, o autor do livro, ou a glória do Cordeiro, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olhemos para o versículo 9. João diz: eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João, o apóstolo João, o ancião, o velhinho João, ele escreve isto na década de 90, ele está exilado, aliás, está desterrado, digamos assim, na ilha de Patmos, no Mediterrâneo. Ele identifica-se como João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Ele estava a sofrer tribulação, mas ele escreve também para as igrejas passando por grande tribulação, por grande perseguição. Governava o Império Romano naquela altura Domiciano, que foi um dos mais terríveis imperadores. Os cristãos foram perseguidos terrivelmente naquela época.
Muitos foram queimados vivos. Os seus bens eram confiscados. Alguns foram lançados às feras. E o apóstolo João, por causa da pregação do Evangelho, tinha sido desterrado para Patmos. Portanto, João estava também a sofrer, como sofriam os crentes a quem o livro é endereçado. João, que com aquela proveta idade poderia estar a desfrutar, isto usando conceitos do século XXI, poderia estar a desfrutar uma aposentadoria num resort de luxo, ele estava sofrendo numa ilha deserta no meio do Mediterrâneo. Ele estava sofrendo também por dentro emocionalmente, por causa dos crentes, por causa dos irmãos, por causa das igrejas a quem ele amava, por causa das igrejas que ele conhecia e amava. Isto nos remete para as palavras do Senhor Jesus Cristo. Não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram ao Senhor Jesus, também perseguiram a nós. A igreja que não é perseguida é a igreja que não incomoda o mundo. A igreja que não é perseguida é a igreja acomodada. É a igreja moldada aos padrões do mundo. E dou graças a Deus, porque muitas das igrejas que existem no nosso país são ainda igrejas que não são bem vistas pela comunidade, nomeadamente pela classe política. Como sabem, há hoje uma aversão da classe política às igrejas cristãs, excepto aquela igreja cujo chefe supremo disse há dias que é contra as terapias de conversão. Papa Francisco, não é? Condena ele também as terapias de conversão, ou seja, condena qualquer tentativa que numa igreja qualquer ou num consultório de psicólogo alguém possa persuadir um homossexual de que a sua prática constitui pecado diante de Deus. Então, as igrejas sempre serão perseguidas, as igrejas do Senhor. E o livro é endereçado a essas igrejas, que têm um vislumbre da glória de Cristo e que percebem que o sofrimento atual, a realidade atual por que estão passando, não é comparável à glória que haveremos de desfrutar com Cristo nos céus. O livro, então, revela essa glória de que o apóstolo Paulo também fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 9, quando ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esta é uma promessa maravilhosa para nós, queridos irmãos. Então, o livro mostra a glória do Cordeiro e mostra o destino glorioso dos crentes, mostra a vitória do Evangelho sobre o mundo iníquo que odeia Deus e que luta contra o Senhor. O livro é endereçado às 7 igrejas específicas que são mencionadas, mas é um livro intemporal e é um livro que contém uma bênção para aqueles que o leem, e meditam nas suas páginas. O livro é dirigido, pois, a todos os que creem em Jesus, que o amam e esperam a sua volta. Agora, os destinatários. Já falei que, em primeiro lugar, são as 7 igrejas da Ásia, mas são todas as igrejas, nomeadamente a Igreja Batista do Troviscal. Versículo 12, Jesus diz... João diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Mais adiante nós temos a interpretação. O livro do Apocalipse é um livro profundamente simbólico. Ele está cheio de figuras, está cheio de ilustrações e está cheio de música também. Está cheio de música.
É um livro repleto de música. Muitos dos seus trechos são musicados e João ouviu a música, ouviu os anjos cantarem diante de Deus. Alguns dos cânticos que estão aqui, cuja letra consta aqui. Então o apóstolo João vê 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas, que simbolizam as igrejas. O candeeiro ou candelabros iluminam. Hoje nós não usamos candeeiros, nem sequer velas em nossas casas, embora alguns de nós tenhamos nascido em casas onde se usava o candeeiro a petróleo. Alguém é desse tempo? Candeeiro a petróleo, velas, lamparinas, não é? Hoje são objetos de adorno, estão nos museus, mas alguns de nós nascemos nesse ambiente e usamos esses utensílios. Então, candeeiros irradiam luz e as igrejas são aqui designadas como candeeiros. Isto nos faz lembrar aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. As igrejas são os crentes, são os salvos, é o conjunto dos redimidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a luz de Cristo é transmitida ao mundo através da vida da igreja, através dos crentes, através do testemunho dos crentes. É através das igrejas e nas igrejas que o mundo pode conhecer a Cristo. E a igreja é o corpo visível de Cristo. Cristo não pode ser visto pelos homens, mas a igreja, o corpo visível de Cristo, sim, pode ser visto. E Cristo, a ética de Cristo, a verdade do Evangelho, o poder do Evangelho, a sabedoria do Evangelho podem ser vistos na vida da igreja. Quando eu e minha esposa decidimos comprar a casa onde vivemos, se fôssemos um casal supersticioso, não teríamos comprado aquela casa, porque é no número 13. E comprámos um apartamento esquerdo, que em italiano se chama sinistra. Então, vivemos a primeira sinistra, primeiro andar sinistra. Havia outro problema, é que no átrio do prédio, na vitrine de anúncios do condomínio, estava um cartaz com a imagem da Senhora de Fátima. Não havia lá mais nada. E o cartaz ocupava a vitrine toda. E na primeira assembleia de condóminos que ali houve, em que eu participei, eu pedi que fosse retirada aquela estampa da Senhora de Fátima. Toda a gente concordou, mas parece que o assunto não foi exarado em ata. E a imagem não foi tirada dali. Na assembleia do ano seguinte, a imagem estava lá, e eu referi o assunto e percebi que as nossas vizinhas, algumas das nossas vizinhas, tinham vindo armadilhadas para a Assembleia Geral e esmagaram-me ali naquela Assembleia Geral. Eu fui verdadeiramente humilhado, particularmente por 2 delas, que hoje já lá não vivem. Enfim, a imagem acabou por sair de lá e não fui eu que a tirei dali, mas é interessante que uma das senhoras, uma das nossas vizinhas que mais me esmagou naquela assembleia, era uma mulher complicada nas Assembleias Gerais de Condóminos. Os irmãos não participam em Assembleias Gerais de Condóminos, pois não, vivem aqui no Troviscal, o condomínio é só esposa e marido, não é? Os irmãos são muito abençoados, não sabem o que é participar numa Assembleia de Condóminos. Então, uma dessas mulheres é uma mulher muito complicada e aconteceu que, uns anos depois, já a imagem não estava lá, o vizinho dela no quarto esquerdo faleceu, o senhor Coutinho, e nós fomos ao velório, não pudemos ir ao funeral, era uma família católica, uma família que tinha estado muito tempo no Brasil, e fomos ao velório na capela mortuária, lá na Igreja Católica do Algueirão, e aconteceu uma coisa surpreendente. A viúva, esposa do senhor
Hermínio, Sr. Hermínio, a esposa do Sr. Hermínio, quando nos viu, foi ter comigo: oh, Sr. Ferreira, faça uma oração, fala alguma coisa, leia um pouco da Bíblia aqui para nós, Eu fui apanhado de surpresa e estava sem Bíblia, mas hoje todos nós temos a Bíblia no telemóvel, não é? Fui rapidamente procurar um texto bíblico no telemóvel. E coisa interessante, a nossa vizinha viúva, Dona Maria do Céu, foi chamar toda a gente para junto do caixão, nomeadamente a sua vizinha do quarto direito, que tinha feito uma guerra tremenda na Assembleia Geral. E eu fiquei impressionado como Deus faz as coisas. Naquela noite eu li a palavra de Deus, falei um pouco sobre a esperança que podemos ter em Deus, fiz uma oração pela família, pelos que ali estavam e parti. E, queridos irmãos, Deus tem todo o poder para confundir aqueles que julgam que são sábios e que se opõem ao Evangelho. Queridos irmãos, se os irmãos creem de facto em Deus, se Cristo está no vosso coração, há um poder imenso em vós. Há um impacto tremendo que as vossas vidas podem produzir no local de trabalho, na escola, no transporte público, na vossa vizinhança. Cristo vive na sua igreja e Ele quer que a sua igreja brilhe, que cada um de nós seja uma luz que mostre ao mundo que Cristo é o Senhor e que a nossa esperança está nele. Então, João vê, vamos voltar ao texto, ele vê 7 castiçais de ouro. Representam as 7 igrejas da Ásia. Agora, é espantoso que as 7 igrejas da Ásia, todas elas sejam representadas, cada uma de per si, por um castiçal de ouro. Porque algumas daquelas igrejas foram repreendidas mais adiante pelo Senhor. Reparem, uma foi repreendida porque perderam o primeiro amor. Oh, irmãos, cuidado com isso. Não perca o seu fervor ao Senhor. Não perca o bom hábito de se alimentar espiritualmente. Porque se perder o hábito de se alimentar espiritualmente todos os dias, a sua fé vai enfraquecer, vai arrefecer, vai sentir desinteresse pelas coisas do Senhor. E Satanás vai aproveitar uma porta aberta e vai prejudicar a sua vida. Então, uma perdeu o primeiro amor, outra não era fria nem quente. Pérgamo e Tiatira enfermavam de heresias e até de imoralidade na sua membresia. Todas elas estavam prestes a sofrer perseguição e são aqui descritas como castiçais de ouro. Ouro é preciosidade. O ouro é incorruptível. A verdade que nós anunciamos ao mundo é uma verdade incorruptível. O Evangelho é a verdade. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não somos nós que damos valor à igreja, queridos irmãos, ou que a enriquecemos. Na verdade, Deus não precisa de nada de nós. Deus não precisa de nós para nada. Não somos nós que enriquecemos a igreja, é Cristo que nos enriquece a nós. A preciosidade e o valor da igreja depende do seu Senhor e depende da pureza do Evangelho pregado nos seus púlpitos. Cristo estava lá entre os castiçais. João viu Cristo entre os castiçais, como iremos comentar mais adiante. Ou seja, Cristo estava no seio das igrejas. Ele vive no meio das igrejas para receber o louvor, para purificar, para repreender, corrigir, repreender, para iluminar, para dirigir, para abençoar, para dar vida à sua igreja. João estava desterrado em Patmos,
mas não separado de Jesus. Ele estava separado das igrejas, mas não separado de Jesus. Os irmãos já experimentaram sentir-se, algum dos irmãos passou por essa experiência de estar privado de estar no culto dominical contra a sua vontade. Eu já passei por essa experiência. E é terrível. Quando saímos daqui, fomos para Elvas. A igreja do Troviscal tinha 100 e tal membros, não sei se tinha 107, 108 membros naquela altura. Tinha uma escola bíblica dominical muito rica. O nosso filho Jonatas, que tinha quase 3 anos, estava habituado a conviver com muitas crianças aqui na escola bíblica dominical. Tínhamos uma atividade infantil tremenda aqui na igreja e fomos para um deserto espiritual, Elvas, no Alentejo, onde não havia ninguém a frequentar a igreja. E a minha esposa, por circunstâncias várias, teve que ficar em Viseu durante algum tempo, por compromissos laborais com o seu patrão. Ficou durante algum tempo, durante 3 meses, em Viseu, e eu sozinho em Elvas com o nosso filho Jonatas. Claro, semanalmente vinha a Viseu. Primeira vez tentei vir de comboio, demorei 14 horas. A partir daí tentei a boleia, e a primeira vez que fiz de boleia demorei só 8 ou 9 horas. Foi muito bom. E o Jonatas comigo. E ao domingo nós distribuímos folhetos na rua, convidávamos pessoas. E o Jonatas comigo, ainda não tinha 3 anos. E ao domingo à tarde, era uma desolação, irmãos. Abria as portas da casa de oração, que tinha 90 cadeiras lá dentro. 90 cadeiras lá dentro. Abria as portas, na rua de Alcaminho, e não aparecia ninguém. Irmãos, dava uma dor tão grande aqui no coração. Uma tristeza tão profunda. Mas sempre realizámos o culto. O Jonatas sentado no primeiro banco, eu ao órgão, cantando com ele, com a Bíblia aberta, e realizávamos o culto ao Senhor. E pela graça de Deus, com a ida da família e do irmão Silas Pego para Elvas, as coisas começaram a mudar. Há dias encontramos com o atual pastor de Elvas, em Viseu, encontramos esta semana, e ele disse-me que o salão de cultos está-se a tornar pequeno para tanta gente. Ele disse-me, a igreja está cheia de gente. Está cheia de gente. Dou graças a Deus por isso. Queridos irmãos, centremos agora a nossa atenção no autor deste livro, que é a pessoa mais importante de toda a Bíblia, Cristo, nosso Salvador e Senhor. Cristo é o centro de toda a Bíblia. Versículos 14 e 15, vejamos. O apóstolo João voltou-se para trás, então versículo 13, viu no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Quem é que o apóstolo João viu no meio das igrejas? Ele viu a Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, no meio das igrejas. Como é que ele estava vestido? Com roupas talares, portanto, veste comprida até aos pés. E aqui, o apóstolo João, ao descrever-nos Jesus, como ele o vê, ele descreve-nos também a sua glória. Tudo aquilo que ele vê são descrições ou são sinais da glória de Jesus. João, então, vê Jesus como nós hoje não podemos ver. E por causa da glória de Jesus, João caiu aos pés como morto aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu acho curioso que algumas pessoas anseiam, se eu pudesse agora ver Jesus aqui, se eu pudesse encontrar-me agora com Ele. Não, nós não podemos vê-lo agora, porque Ele reassumiu a sua glória, a glória de que Ele fala no capítulo 17 de João, quando Ele, na sua oração sacerdotal, pede ao Pai que lhe devolva a glória que Ele tinha com o Pai antes que o mundo viesse a existir. Então Cristo reassumiu a sua glória quando foi assunto aos céus e se assentou, como diz a palavra de Deus, nesta linguagem figurada, se assentou à destra da majestade nas alturas. Então,
A glória de Jesus Cristo é vista na sua roupa, roupas talares. Portanto, Jesus se apresenta como rei e como sacerdote. Como sumo sacerdote, aliás. E, de facto, ele é o nosso sumo sacerdote. Aquele que levou o seu próprio sangue e o apresentou diante de Deus. Ao contrário do sumo sacerdote que uma vez por ano levava o sangue do bode expiatório e o derramava no propiciatório, no lugar santíssimo, Cristo não levou sangue alheio, mas levou o seu próprio sangue, como lemos na Epístola aos Hebreus, particularmente no capítulo 9, versículos 11 a 14. Ele entrou no verdadeiro céu, na verdadeira presença de Deus, levando a oferta, a única oferta possível e eficaz pelos nossos pecados, o seu sangue. Então, ele é o sumo sacerdote dos crentes. Cada um de nós é sacerdote no sentido em que pode apresentar-se diretamente diante de Deus em nome de Cristo. Mas Cristo é o sumo sacerdote de todos nós. E ele é rei. Ele é rei e senhor. Ele é soberano. Por isso, a Igreja, antes de ser uma democracia, é uma monarquia. Está sujeita a Cristo. Cristo é o Senhor da Igreja. É o cabeça da Igreja. E quando a Igreja se reúne em Assembleia Geral e toma as suas decisões, todos nós temos de estar conscientes de que temos de prestar contas a Deus das nossas decisões. As nossas decisões devem ser tomadas em submissão à autoridade de Cristo, que é o Senhor da Igreja. Os irmãos têm um pastor terreno, mas o vosso pastor terreno, pastor Paulo Barata, terá de prestar contas a Deus do seu pastoreio, porque as ovelhas que ele pastoreia são ovelhas de Jesus Cristo. Cristo é o Senhor. Ele é o Rei. Ele é o sumo sacerdote de todos nós. A glória de Cristo está, portanto, patente nas suas vestes, está também patente na sua voz. Como lemos nos versículos 10 e 15. Porque no versículo 10, João diz que ouviu uma voz por trás dele como de trombeta. E a trombeta era usada para anunciar a chegada do rei ou para convocar as multidões a ouvirem a leitura dos decretos reais. Então a trombeta agora é tocada para anunciar: Cristo vai falar, o Senhor vai falar, o Rei vai falar, aquele que tem toda a autoridade vai falar. E a palavra de Deus é essa palavra de toda a autoridade que nos foi trazida pelo Senhor. Quero também lembrar que no Sinai, quando o povo hebreu peregrinou no Sinai, ouvia-se a trombeta de Deus enquanto Moisés estava lá no monte recebendo o decálogo. As trombetas eram também usadas pela congregação de Israel para convocar o povo a marchar, a levantar o arraial e a seguir. E Deus é aquele que também, pela sua palavra, manda a igreja avançar, a não ter medo do mundo, avançar conquistando o mundo para Cristo, nosso Senhor e Salvador. O cinto de ouro que Jesus tem à sua volta é símbolo da sua realeza, mas é também símbolo de que Ele está trabalhando. Ele tem o cinto atando a sua roupa e isso é símbolo de quem está a trabalhar. E nos faz também lembrar as palavras de Jesus Cristo quando disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
É tão bom nós sabermos que Cristo está lá na glória, mas Ele não está alheio à sua igreja. Ele está atento à sua igreja. Ele está amando a sua igreja. Ele está trabalhando a favor da sua igreja. Ele está intercedendo pela sua igreja. Ele está orando por todos nós. A glória de Jesus Cristo está também, ou a glória do Cordeiro, está também patente nos seus cabelos. João olha para a cabeça de Jesus e vê os seus cabelos brancos como a lã ou como a pura neve. As cãs, cabelos brancos, eram sinónimo de autoridade e impunham respeito. Quando um idoso se aproximava na antiguidade, os novos se levantavam por respeito. E isto também me faz lembrar os meus tempos de serviço militar. Por respeito também nós levantávamos quando um superior se aproximava e nós batíamos continência. Então, as cãs eram símbolo de respeito, conferiam respeitabilidade àquele que tinha cães na sua cabeça, mas podem também ser vistas como símbolo ou sinal de pureza. Os novos, como disse há pouco, curvavam-se diante da velhice, diante da sabedoria, diante da verdade, diante da autoridade. E Cristo é a verdade, é a sabedoria, é a autoridade, é a pureza. E nós nos curvamos diante dele com todo o respeito. Nós nos curvamos e nos inclinamos respeitosamente diante do Senhor. A glória do Cordeiro está também visível nos seus olhos, porque o apóstolo João diz-nos que os olhos do Senhor Jesus Cristo eram como chama de fogo. E o fogo tudo penetra, tudo purifica. Olhos são também sinal de omnisciência, de julgamento. Jesus vê, Ele penetra. Não há nada que nós façamos ou digamos que possa ser ocultado do Senhor. Nós estamos permanentemente na sua presença. A glória do Cordeiro é também visível nos pés. João olha para os pés de Jesus Cristo e vê-os semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e isto nos remete para o livro do profeta Daniel. Quando Daniel certa vez foi chamado à corte de Nabucodonosor para interpretar um sonho perturbador, o rei tinha sonhado com uma estátua gigante com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pés em parte de ferro e em parte de barro. Os irmãos conhecem esse episódio no livro de Daniel, capítulo 13, versículos 31 e 35. Daniel interpreta o sonho ao rei Nabucodonosor e explica-lhe que os diversos materiais e partes da estátua representavam diversos impérios, sendo a cabeça, representando a cabeça, o império do próprio Nabucodonosor, e os pés, o último numa sucessão de impérios. Os pés em parte de ferro e em parte de barro. Naturalmente, fragilidade. E Nabucodonosor viu no seu sonho que uma pedra fora cortada da montanha, sem intervenção humana. Essa pedra veio, feriu a estátua nos pés e toda ela se desmoronou. Queridos irmãos, a pedra cortada sem mãos, sem intervenção humana alguma, cortada da montanha e que desfez o império, ou que desfez todos aqueles impérios, representa Cristo. Cristo é a pedra. É a pedra que desfará todos os impérios. João estava a sofrer perseguição
do imperador, Domiciano. O império estava perseguindo os cristãos, mas todos os impérios do mundo se desmoronarão. E o único império eterno é o reino de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, agora vamos voltar para Apocalipse, para a visão que o apóstolo João tem. A visão que ele tem dos pés de Jesus não é a visão dos pés em parte de ferro e em parte de barro. Não, são pés de bronze polido. Ou seja, não há fragilidade alguma. Há robustez, há segurança. Porque Cristo será o rei, ou é o rei do único império que jamais terá fim. Como lemos também em Daniel capítulo 6 e versículo 26. João vê que Jesus tem na sua mão direita as igrejas, os 7 castiçais. Ter na mão significa possuir. As igrejas são de Cristo. Mão direita significa a proteção, segurança, força, mas significa também honra. Cristo tem em alta estima as suas igrejas. Tem em alta honra as suas igrejas, as igrejas que o amam e que servem. E é bom nós sabermos que, como Igreja de Cristo, nós estamos seguros na mão direita do Senhor, nosso Salvador. E isto também nos remete para aquilo que o apóstolo Paulo nos escreveu. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. João vê também, como sinal da glória do Cordeiro, que da boca de Jesus saiu uma espada afiada. Cristo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é como espada afiada. É a espada que fere e cura. Ele é o verbo de Deus, Logos. João não teve dificuldade alguma em identificar que aquele que ele estava a ver diante de si é Cristo Jesus, nosso Senhor. Estava a vê-lo agora não na sua fase de humilhação, de que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, nos diz que Cristo se humilhou até à morte e morte de cruz. Cristo foi morto como um malfeitor, como um escravo, e o seu cadáver seria lançado na lixeira se não viesse alguém que o requereu e o sepultou. José de Arimateia e Nicodemos, como sabemos. Então, João vê Jesus como o verbo de Deus, mas o verbo de Deus na glória eterna. João vê também a glória do Cordeiro na face de Jesus Cristo, porque a face de Jesus brilhava como o sol na sua força. E nós não podemos olhar o sol diretamente. Quando eu estava no serviço militar, houve um eclipse do sol, creio que foi um eclipse total ou quase total, e lá na base naval do Alfeite nós munimos de vidros de soldadura para vermos o eclipse do sol, mas houve um colega nosso que se armou em valentão e achou que não precisava de qualquer proteção. Ficou cego durante 2 dias. Irmãos, foi terrível vê-lo chorar como criança, porque ele pensou que ia ficar cego para sempre. Finalmente recuperou a visão. Nós não podemos ver Deus face a face enquanto estivermos neste corpo, mas desfeito este corpo no pó da terra e e na ressurreição final, experimentando essa experiência reservada aos crentes em Jesus Cristo, então nós vê-lo-emos face a face, em toda a sua beleza, em toda a sua glória, livres da opressão do mundo, livres do mundo iníquo em que nós vivemos. Quero ainda chamar a atenção, para terminar, para o versículo 17. O apóstolo João diz que quando o viu, caiu aos seus pés como morto.
E o que aconteceria a cada um de nós se isso acontecesse? Naturalmente, cairíamos também como mortos. Portanto, quando algum pseudo-evangelista, algum neocarismático lhe quiser contar uma das suas revelações que teve um encontro com Cristo, etc., não acredite, porque isso não é verdade. Nós não podemos ver face a face enquanto estivermos neste corpo. Então João caiu como morto no chão, mas o texto, ele diz-nos que o Senhor Jesus pôs a sua mão direita sobre ele. Mão da proteção, mão da honra. A mão direita é a mão da graça, representa a sua graça. Nós somos alvo da graça de Deus. É pela sua graça que nós estamos hoje aqui. É pela sua graça que nós fomos levados aos seus pés, crendo nele como nosso Salvador e Senhor. Vou terminar lembrando um pormenor daquele livro escrito por John Bunyan no século XVII, O Peregrino. O peregrino que ali se chama cristão. Ele assume o nome de cristão. Vai na sua longa viagem, entra então pela porta estreita, quando ele se aproxima de uma cruz e de um crucificado, o fardo que lhe pesava imensamente cai numa sepultura profundíssima, ele sente um alívio enorme e o seu nome é mudado, passa a chamar-se cristão. E quando ele chega, ao longo da sua jornada, ele chega ao Palácio Belo, perguntaram-lhe então, qual é o seu nome? E ele disse, cristão, mas antes chamava-me privado da graça. Eu acho muito interessante isto. Alguns de nós também nos chamámos assim no passado, privado da graça. E se está aqui alguém esta manhã que ainda não entregou a sua vida a Cristo, crendo nele como seu Salvador e Senhor, não pode chamar-se cristão. É ainda um privado da graça. É somente em Cristo Jesus nosso Senhor. É somente quando nós entregamos a nossa vida a Ele que passamos da morte para a vida e então a sua graça nos alcança, nos transforma, nos redime, nos traz uma nova vida, uma nova esperança, nomeadamente esta esperança gloriosa de vermos face a face aquele que nos redimiu, aquele que derramou o seu sangue no Calvário por cada um de nós, porque nos amou antes mesmo que nós viéssemos à existência. Amou-nos sem que nós merecêssemos coisa alguma. E não iremos estar com Ele no céu porque Ele precisa lá de nós. Ele não precisa de nós para nada. Deus é autossuficiente. Aquele que fez os céus e a terra em 6 dias, sem precisar de ninguém, não precisa de nós para absolutamente nada. Mas Ele decidiu ter-nos na sua glória, mediante a nossa fé no seu sangue, porque nos ama. Louvado seja o seu nome. Amém. Agradecendo por esta visão trazida através desta preciosa palavra, vamos orar para que o Senhor opere na vida de cada um de nós e que esta visão seja absolutamente transformadora para a vida de cada um de nós. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir ao pastor José Pinto que ainda nos possa despedir em oração, agradecendo ao Senhor por todas as coisas, mas acima de tudo pela pessoa de Jesus Cristo, o nosso amado e precioso Salvador. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai eterno, agradecemos-te pelo Evangelho precioso que trouxeste até nós através do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos-te porque Ele nos revelou o Pai, porque Ele se humilhou ao ponto de tomar o nosso lugar, suportar a nossa cruz, a nossa morte e nos redimir pelo seu sangue precioso. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi lida esta manhã. Te agradecemos, Senhor, porque Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador e Senhor, é o Rei da Glória. E nós o amamos e queremos segui-lo e servi-lo. Rogamos, Senhor, também por todos os que estão aqui presentes,
que a todos abençoes. E se alguém que aqui está ainda não te pertence, que hoje, Senhor, a tua graça se manifeste no seu coração, trazendo arrependimento de pecados e fé no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós suplicamos tudo isto. Amém. Amém. Nós vamos ficar sentados enquanto escutamos o pós-lúdio e temos encontro marcado logo às 16 horas na Missão da Fogueira.